Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja sobre a vida sua, de sua família, seus amigos. Que em nome de Jesus haja paz em sua vida, em sua casa. Que em nome de Jesus haja alegria de viver a cada dia as misericórdias do Deus Todo-Poderoso, que se renovam cada manhã. Que em nome de Jesus, nessa hora, seu coração seja quebrantado pelo poder do Espírito de Deus, para que você, meu irmão, minha irmã, encontre na palavra de Deus uma resposta à sua oração ou às suas orações que vocês têm feito dia após dia. Amém. Glória a Deus. É muito bom nós estarmos juntos aqui novamente para falarmos do amor de Cristo, falarmos da salvação do Senhor Jesus e lemos a palavra de Deus. Não adianta eu ficar falando, se a palavra do Senhor não for lida, anunciada, e com ela nós aprendemos um pouco mais daquilo que o Espírito de Deus tem para nós. Então vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá no escrito de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Esse é um texto em que eu preguei hoje pela manhã aqui no grupo de WhatsApp, né? Um momento que eu chamo aqui junto com a amada igreja Manhã com Cristo. Então nós temos a leitura da palavra e um momento de oração e intercessão. Essa palavra, ela é muito linda, muito preciosa, como toda a palavra de Deus. E certamente o Espírito de Deus falará ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Então deixe de lado aí essas coisas. Vamos ler a palavra do Senhor, porque certamente o Espírito de Deus tem uma palavra para a sua vida. A palavra do Senhor então vai dizer no versículo 5 do capítulo 8 de Romanos. Então diz assim: porque os que estão na carne pensam nas coisas da carne, mas os que são do Espírito pensam nas coisas do Espírito. Porque a forma de pensar é da carne, é morto. Mas a maneira de pensar que é do Espírito é vida e paz. Glória a Deus, glória a Deus. Não é linda essa palavra? Sabe, irmãos, no próximo domingo nós vamos aí comemorar em nossas igrejas o dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, depois de 50 dias da presença do Senhor Jesus, na ressurreição do Senhor Jesus, aparecendo, transformando vidas. Então o Senhor volta para o reino da glória e ele diz, olha para os apóstolos, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então veio o poder sobre eles, veio a presença gloriosa do Espírito Santo. Então eles começam a pregar, eles começam a anunciar que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eles não vão temer as perseguições, vão enfrentando as perseguições, vão enfrentando as violências e vão vencendo em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos comemorar essa presença gloriosa, poderosa do Senhor Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E é justamente isso que Paulo, então, está falando aos crentes de Roma. A igreja de Roma foi uma igreja que não foi fundada por Paulo, mas Paulo tinha o desejo de passar por lá, e ele vai dizer isso no final da carta. Ele vai dizer justamente que ele quer passar, conhecer a igreja de Roma, orar com os irmãos, daquele momento, e de lá ele continuar a missão de Deus para o Ocidente, que no caso seria a Espanha. Não sabemos se ele chegou na Espanha, e certamente Paulo não conseguiu passar por Roma, mas o evangelho foi anunciado. Essa carta chegou aos crentes, eles já estavam vivenciando Cristo, e foram aprendendo mais ainda do Senhor Jesus Cristo e foram transformando suas vidas e foram levando para suas casas, foram levando para os seus vizinhos, foram levando para outras cidades e o Evangelho se difundiu e chegou até nós aqui 2000 anos depois. Glória a Deus. Essa é uma vida no Espírito Santo de Deus. Uma vida no Espírito Santo de Deus não se
cansa de fazer a obra do Senhor. O homem e a mulher que é revestido do Espírito de Deus, está ungido pelo Espírito de Deus, não se cansa de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Não se cansa de fazer a obra do Senhor, ir para a igreja, ir para um culto no lar, ir para o discipulado, sabe? Quer estar a todo tempo pregando o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ensinando, louvando, orando, estando junto. Quem tem, que eu digo assim, está na vivência do Espírito de Deus, o Espírito de Deus é Senhor da sua vida, vai querer fazer a obra a tempo e fora de tempo. Amém? Glória a Deus. E é isso que Paulo, então, ele está dizendo lá no versículo 5, ele começa então a fazer essa dualidade, mostrando que, no início do verso 5, porque os que estão na carne pensam nas coisas da carne. Aqueles que não estão numa vida com o Espírito de Deus só pensam nas coisas da carne, que são as coisas do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, se há alguém que diz que tem Jesus aí que você conhece, mas fica aí pensando nas coisas do mundo, fica preocupado em conquistar um bem pessoal, fica preocupado em viajar, fica preocupado em comprar, e passear, e coisas desse tipo, então aí você tem que olhar para essa pessoa e falar: meu irmão, vai se converter. Porque você é tão preocupado com as coisas do mundo, mas nós nos preocupamos com as coisas do reino de Deus. Porque a palavra nos diz que as demais coisas nos serão acrescentadas daquilo que nós precisamos e daquilo que Deus Todo-Poderoso determinar sobre nossas vidas, daquilo que nós precisamos. Deus não vai nos dar algo que há de nos prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor e nos tirar da presença de Cristo. Não, isso não vai acontecer. Mas se você insistir, aí já é uma forma de rebeldia ao Senhor, certamente sua vida será um desastre em todos os sentidos. Então Paulo começa dizendo lá, para os crentes da cidade de Roma, os irmãos estão chegando aí, boa noite a todos, com Deus. Estou lendo o texto bíblico de Romanos 8, dos versos 5 e 6. E estou comentando o versículo 6, na qual Paulo, então, volta a dizer, ele está fazendo essa atualidade, mostrando, olha, os que estão na carne, que pensam nas coisas do mundo, só pensam nas coisas da carne, só pensam nas coisas do mundo, só quer viver o mundo, quer satisfazer o seu ego, quer ser o máximo, quer estar no status, mostrar para as pessoas que pode fazer, pode gastar, tem condição, é um vencedor, etc. Essas coisas, meus irmãos, para vocês não acharem que o pastor Daniel é muito radical, está querendo dizer para a gente não viver isso. Não é isso. Você vai poder viver isso, porém, você vai viver segundo o que está na segunda parte do verso 5. Mas os que são do Espírito pensam nas coisas do Espírito. Na minha tradução, pensam, vivem nas coisas do Espírito Santo de Deus. Se nós vivemos na direção do Espírito Santo de Deus, eu vivo e eu creio que você vive também, em nome de Jesus, a gente vai trabalhar, vai estudar, vai planejar muitas coisas que julgamos ser boas para nossas vidas, para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos conquistá-las e vê-las acontecer em nossas vidas. Porém, nós oramos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria para sabermos se essas coisas que nós planejamos para nós e as pessoas ao nosso redor, diante da nossa vivência do dia a dia, agrada ao Senhor. Tem a permissão do Deus Altíssimo de se concretizar em nossa vida. Você entende o que eu estou falando? Porque a vida de Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, a vida de Paulo era uma vida centrada, direcionada no Espírito Santo de Deus. Certa vez Paulo estava, então, pregando na Ásia, e ele tem uma visão de Deus,
Uma visão em que um varão, um homem, diz assim, olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo entendeu que a missão na Ásia não era para acontecer ou continuar naquele momento. Na realidade já tinha acontecido, né, nas viagens missionárias, mas ele entendeu que era o momento de atravessar o mar Mediterrâneo para chegar ao continente europeu, onde ele chegou, na costa da Grécia, né, no país da Grécia. Antigamente era Macedônia, uma parte da Macedônia, hoje é unida à Grécia. É verdade que tem um país chamado Macedônia do Norte, mas Paulo chegou em Filipos e fez a obra. Então isso quer nos dizer o quê? Que muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas para o Senhor, muitas coisas para nós e o nosso próximo, porém, quem determina é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você compreende isso? Porque, como diz o verso 5, a segunda parte, mas os que são do Espírito pensam as coisas do Espírito de Deus. Então, tudo que nós fazemos, pensamos, falamos e praticamos tem que estar centrado na direção do Espírito Santo de Deus. Ele é o Senhor de nossas vidas. Amém? Por isso que muitos crentes desistem no caminho, aqueles que acabam chegando. Por isso que muitos que já estão há muito tempo desistem no caminho. Por isso, quando vem uma tribulação, como foi a pandemia, há um desespero, há um medo, há um temor. Quantos, né, até hoje têm medo de sair na rua? Quantos até hoje andam de máscara? Claro, cada um tem a sua vivência pessoal, mas, meu irmão, minha irmã, a nossa vida é com Cristo. Se nós tivermos que morrer, vamos morrer com máscara ou sem máscara, com vírus ou sem vírus. Não é assim. Não é isso que acontece. Quem tem, quando eu digo assim, está com a vida convertida a Cristo, então, quando vive na direção do Espírito Santo de Deus, você não teme essas coisas. Não digo que não devemos ter medo, mas não o medo que nos tire da presença do Senhor. Então, como diz novamente o versículo 5, mas os que são do Espírito pensam nas coisas do Espírito. Diante disso, então, Paulo continua dizendo e ensinando os crentes, né, da cidade de Roma, a igreja que lá está, como nós aqui 2000 anos depois. No verso 6 ele diz o seguinte: porque a forma de pensar que é da carne é morte. Olha só isso. A forma de pensar, de viver as coisas do mundo, as suas vanglórias, suas conquistas, seus desejos, se mostrar em redes sociais, essas coisas, Paulo vai dizer, isso é morte. Porque não chega a Deus. Não agrada o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não é assim, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas às vezes se vangloriam dentro da igreja, porque tem um carrão, tem uma condição financeira melhor, mas sua vida espiritual é vazia. Por quê? Porque na hora que você vai contar para fazer uma obra, para ir até um ponto missionário, atravessar a cidade até a outra, visitar uns irmãos, iniciar um trabalho evangelístico, um grupo de discipulado, o que acontece? Não dá para ir, estou sem tempo, eu tenho outros afazeres, vou viajar. Não são coisas desse tipo, já não ouviu? Eu já ouvi. Então, quando eu olho para essas pessoas, e talvez você fale, pastor, você está julgando a luz da palavra. Quando eu olho para as pessoas, eu vejo que são vazias. Porque se tem o Espírito de Deus como Senhor de suas vidas, meu irmão, minha irmã, vai fazer a obra. Sabe, aquele momento de Pentecostes é um momento de transformação de vidas, é um momento em que o Espírito de Deus sobre nós, através do sangue de Cristo, da vida com Cristo, aceitar Cristo, ele vai nos impulsionando, vai nos fazendo ter uma vida de fé, sem temor, uma vida de fé, acreditando que as coisas que não vemos, Deus está agindo, Deus está repreendendo Satanás, Deus está aplanando o nosso caminho, Deus está tirando as pedras e deixando o caminho liso, um caminho para passarmos com alegria, sem dor, mas passarmos vitorioso. Amém. Pentecoste é mudança de mente, mudança de atitude. Muitos saem da religiosidade e vai viver uma vida abençoada, uma vida de dons espirituais, ter visão de reino, poder profetizar, poder expulsar demônio e coisas essas que estão na palavra do Senhor.
Essa é uma vida centrada no Espírito Santo de Deus, mas o principal tem o dever, tem a obrigação e o amor de servir a Cristo levando o seu evangelho. Amém, irmãos? Uma vida no Espírito leva o evangelho de Cristo aonde o Senhor o guiar. Então Paulo diz no verso 6 que a forma de pensar que é da carne é morte. Quem vive as coisas do mundo, da carne, satisfaz o seu ego, vai para a morte. Morte aqui é separação de Deus, ser separado de Deus é ir para o inferno, ponto final. Não existe meio termo, como dizem aí, ou outras religiosidades. Não existe meio termo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E na segunda parte do versículo 6, ele diz assim: mas a maneira de pensar que é do Espírito é vida e é paz. Vida eterna e paz eterna. Olha que lindo! Isso é uma das ações que o Espírito de Deus age sobre nós. Amém, meu irmão, minha irmã? Como você tem vivido a sua vida com Deus? Pastor, eu não falto nos cultos, estou lá firme. Glória a Deus! Glória a Deus que você está se dedicando na obra. Glória a Deus que você não tem medo das situações, das notícias, das ameaças e coisas essas que a gente vê no mundo, que está ao ponto de se explodir uma terceira guerra mundial, por exemplo. Já dizem que haverá outras pandemias, essas coisas horríveis. Nós que somos cristãos, nós oramos para que almas sejam convertidas. Nós oramos, como diz Paulo, quando ele estava na prisão, escreveu a carta aos Filipenses, que o Senhor abra oportunidades para pregar o evangelho. Olha que lindo. Quem fala isso? Quem falou isso na pandemia? Sabe, eu vi muitos crentes, digo da minha denominação, dizendo, fica em casa, toma vacina, essas coisas, e não falava de Cristo. Não pregava Cristo, não dizia, olha, vamos cumprir as obrigações, porém Deus é maior em nossas vidas. É Ele que devemos honrar, é Ele que devemos viver, é Ele que devemos testemunhar, aleluia. Essa é uma vida no Espírito Santo de Deus. Nesses últimos tempos que estamos vivendo a volta de Cristo, você pega aí esses vídeos no Instagram, não estou fazendo propaganda nas redes sociais não, você pega aí, você vê a banalização do Espírito Santo de Deus, pessoas que rodam infinitamente, pessoas que dançam, que jogam até futebol, sabe aquelas coisas malucas? E aí você então pega a palavra de Deus e você vai ver que a ação do Espírito de Deus na vida dos crentes, dos cristãos, dos apóstolos, é santidade, é testemunho. A ação do Espírito de Deus sobre nós, à luz da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não é igual às coisas que estão no mundo, não. Tome cuidado na igreja que você está. Tome cuidado da forma como é ensinado o Espírito Santo de Deus. Como se fosse um poder que a pessoa possui, que é dela. Não! O Espírito Santo de Deus é Deus. Ele é Senhor de nossas vidas. Não temos poder nenhum de determinar para o Senhor o que nós queremos. É o Senhor que determina para nós quando nós temos uma vida de humildade, uma vida de renúncia das coisas profanas desse mundo, para vivermos as coisas espirituais, de santidade, da ação gloriosa do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Toma cuidado também aquelas igrejas, meu irmão, minha irmã, que nem ora para o Espírito Santo de Deus. Há igrejas que nem falam do Espírito Santo de Deus, como se fosse algo distante, como se fosse algo que fosse só dos nossos queridos, né? Eu digo, meus queridos irmãos pentecostais, glória a Deus, muitos amigos pentecostais em Cunha eu tive aí, tenho até hoje, glória a Deus, em outros lugares, aleluia. Sabe, há igrejas, pastores que não falam, são ignorantes, acham que a igreja não tem que falar, meu irmão, minha irmã. Aí você tem que orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu tenho que continuar nessa igreja? Revela-me, certamente o Espírito de Deus vai revelar para você o melhor na sua caminhada de fé. Amém. Glória a Deus. Então a palavra hoje nos ensinou que aqueles que vivem da carne, das coisas mundanas, só pensam nessa carne, só fazem as coisas da carne e vão para a morte.
Mas aqueles que vivem do Espírito têm vida eterna, têm paz, têm uma vida abençoada. Qual vida você está vivendo? Você acha, e eu estou sempre dizendo isso, meu irmão, minha irmã, eu digo isso aqui na minha igreja também, aqui em Suzano. Não é religiosidade, não é bater cartão em culto que você vai ver o reino de Deus, mas é uma vida de fé. É uma vida de cumprir a vontade do Senhor, na qual Ele está direcionando a sua caminhada. Amém? Glória a Deus. Por isso que a gente vê muitos crentes que passam ano atrás de ano, dias, semanas e meses, é sempre a mesma reclamação, não é? Se fugir um pouco diferente, o sentido é o mesmo, o resultado é o mesmo. Aí você vê aquela irmã, aquele irmão que vai lá na frente dar o testemunho, aí você pensa, agora vai ter uma bênção. Ai, irmão, olha por mim, lá vai outra lamentação. Aí você vai visitar, como é que você está, minha irmã? Como é que você está, meu irmão? Ah, eu tô indo, tá difícil. Aí você volta um mês lá, como é que você tá? Ah, tô indo, tá difícil. As coisas não mudam. Por quê? Porque não vive a ação gloriosa do Espírito de Deus. Quem vive a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, ainda que esteja em tribulação, vai dizer o que Paulo diz lá na carta aos Filipenses. Lê essa carta, é linda demais. Paulo preso, olha só o que ele diz. Que Deus me abra as portas para falar do Evangelho de Cristo. Ele nem liga para o sofrimento dele. Não que ele não esteja sofrendo na prisão, quem não sofre em prisão. A gente vê notícias assim, né? Documentários. Mas para ele é uma oportunidade de falar de Cristo. Por quê? Porque a vida está na direção do Espírito Santo de Deus, a vida dele, e que seja a sua, que seja a minha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega dessa vida vazia espiritualmente. Olha, Jesus está voltando. E será que Jesus, quando voltar, ele encontrará você? Porque certa vez ele diz, será que encontrarei fé nessa terra? As pessoas falam de fé como se fosse algo normal, não é? Banalizou a fé, banalizou o amor, banalizou Deus, Deus aceita tudo. Não, são as coisas profanas do mundo, é isso que Satanás está fazendo, tentando copiar, enganar os cristãos, destruir a igreja do Senhor, mas a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus vai vencer, vai subir nas alturas com o Senhor em nome de Jesus. Porque tem uma vida no Espírito Santo de Deus, tem um pensamento, tem palavras, tem tudo na direção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Ainda que a sua carne adoeça, ainda que tribulações e angústias o dominem, ele não desistirá. Vai servir a Cristo, vai falar de Cristo e vai glorificar ao Senhor todos os dias. Aleluia! Essa sim é uma vida na direção do Espírito Santo de Deus, que seja a sua vida, meu irmão, minha irmã, essa é a minha oração, assim que você ore por mim, que seja a minha também, que em nome de Jesus continuemos nossa caminhada de fé, nossa caminhada de vitória, em nome de Jesus, faça diferença na sua igreja. Não deixe a sua igreja morrer espiritualmente. Ah, pastor, tá difícil, as coisas não andam, é a mesmice, é a mesma coisa. Meu irmão, vai orando ao Espírito Santo de Deus, vai dizer, Senhor, me dá direção, o que eu devo fazer, como a minha casa deve ser usada, quem eu devo visitar para começar um trabalho. Senhor, me mostra, o Espírito de Deus vai te mostrar, meu irmão, minha irmã, porque Ele quer te levar a fazer a obra, Ele quer te usar para falar do Evangelho de Cristo, para você ganhar uma alma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar, pedindo ao Senhor que abra nossas mentes a cada dia mais e que o Senhor nos use na sua boa obra de levar esse evangelho, de expulsar Satanás dessas almas, dessas vidas que são perdidas, para que elas encontrem a salvação no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te adoramos, Senhor, pela essa palavra de vida e de poder que ministraste em nossos corações. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nos desse a sabedoria, a compreensão, para vivenciarmos a cada dia mais a tua soberana vontade em nossas vidas, segundo os teus mandamentos, Senhor. Mas para também continuarmos a fazer a boa obra que o Senhor tem confiado a nós. Usa-nos, Senhor, para fazer essa obra. Leva-nos à vida dessas pessoas, esses vizinhos, pessoas que estão muito próximas a nós, ou mesmo distantes, Senhor, para pregar a salvação em Cristo, para repreender Satanás que está destruindo essa vida.
está destruindo essas vidas no álcool, nas drogas, na prostituição, na promiscuidade, Senhor. Leva-nos para repreender Satanás na vida dessas famílias, onde pais e mães brigam, onde pais e mães e filhos brigam, onde só há desavença, só há miséria, Senhor. Leva-nos para ali no poder, na soberana vontade do Espírito de Deus, repreender Satanás em nome de Jesus, para que em nome de Jesus haja salvação nessas famílias, para que em nome de Jesus haja libertação nesses que estão doentes da alma, doentes do corpo. Oh Deus Todo-Poderoso, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa todo o mal que temos pensado, temos falado e praticado. Não queremos viver no pecado, querido Deus, mas queremos viver numa vida de santidade, Senhor. Em nome de Jesus nos perdoa. Em nome de Jesus nos purifica de todo pecado, para sermos achados dignos e justos de o Senhor agir sobre nós e de nos levar para fazer a missão, Senhor, para pegar a palavra para aquele que está perdido nesse mundo. Oh, Deus poderoso, usa-nos em nossa igreja, Senhor, que nós sejamos os seus profetas, Senhor, para ali proclamar a verdade da tua palavra. Se houver heresia dentro da igreja, se houver uma brecha que o maligno entrou, Senhor, usa-nos para ali declarar a verdade do Senhor e repreender todo o mal e expulsar Satanás da comunidade de fé. Em nome de Jesus nós lhe pedimos. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, cura aqueles que estão enfermos, cura aqueles que estão abatidos, animados, que assistem esse vídeo, essa pregação, Senhor, aqueles que virão assistir, sejam eles libertados de todo mal, de toda obra maligna, em nome de Jesus, Senhor, que haja paz, que haja transformação de mente, de vida, para honrar e glorificar, e entender que só o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós te louvamos, ó Deus poderoso, por nos ouvir, por receber nossas orações nessa hora como aroma suave e agradável à tua santíssima presença. Obrigado, Deus Altíssimo e Poderoso, por nos abençoar, por manifestar o milagre em nossas vidas e na vida daquelas pessoas que trazemos em nossas mentes. O Senhor nos leva até ela para falar dessa palavra de vida e de poder em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus poderoso, obrigado, Senhor, por essa noite de bênção, de milagre. Em Cristo Jesus lhe agradecemos. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, fique na paz, no amor de Cristo. E até breve, se Deus quiser. Continue orando por mim, estou orando por vocês. Aqui nós estamos caminhando e vencendo em nome de Jesus. Que seja para a sua vida também. Mas pastor, está difícil, eu não estou aguentando. Aguenta sim. Jesus é o Senhor de sua vida, não é? Como diz a palavra, o Senhor vai adiante. Ele vai dando vitória para você. Essa é uma palavra que está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Já preguei ela esses dias atrás aí. Creia nessa palavra, porque é Deus falando no seu coração. Ele vai adiante. Mas, para você vê-lo, para você entender ele adiante, a sua vida tem que estar na direção do Espírito Santo de Deus. Porque senão, não verá o reino do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique na paz, no amor de Cristo. Até breve. Boa noite com Deus. Paz.